Olá a todos. Na aula de hoje vamos tratar de mais um dispositivo, Família dos tiristores. Vamos começar hoje pelo SCR, SCR significa retificador controlado de silício. Então é um retificador controlado de silício, Então, temos o retificador que a gente já trabalhou, que é o diodo, Diodo retificador, e esse outro diodo aqui, um tipo de diodo, só que ele é controlado, tá certo? Aí, então outro diodo, ele não era controlado aí, mas vamos entender que história é essa de diodo controlado e de diodo não controlado. Para isso eu vou fazer um desenho, lembrando quando nós tínhamos lá um circuito DC na qual tínhamos um diodo retificador. Então esse circuito aqui, tínhamos lá uma fonte de 6 volts, um diodo e uma carga aqui. Bem, nesta situação que a gente está vendo aqui, o que nós temos? Nós temos que aqui é o polo positivo da fonte, o polo negativo da fonte, o anodo, que é o terminal positivo do diodo, e o cátodo, que é o terminal negativo do diodo. Nesta configuração que o dispositivo se encontra nesse circuito, esse diodo, o que ocorre com ele? Ele está polarizado diretamente, Então, quando o diodo está polarizado diretamente, o que ocorria lá com a região de depleção? A região de depleção, após termos sobre esse dispositivo uma queda de tensão, ou uma tensão de ativação 0,7 volts, a região de depleção ela afinava e havia a passagem de corrente pelo dispositivo. O dispositivo, após esse valor de tensão, ele virava um curto, virava um fio aí, Havia a passagem de corrente. Ah, por que, professor? Porque nós tínhamos lá a região de depleção, com esse valor de 0,7, a região de depleção afinava, e aí havia a passagem de corrente. Ah, professor, eu não lembro o que é região de depressão. Também não vou desenhar aqui, que não é o objetivo da aula de hoje, mas só para a gente recordar. Então, quando nós tínhamos uma junção PN, que de um lado nós tínhamos carga positiva, que eu vou representar pela caneta verde aqui, cargas positivas de um lado, tá certo? E cargas negativas do outro. Vou colocar lá pela caneta azul. Temos cargas negativas aqui, desse lado. E entre essas regiões, nós tínhamos uma região de depleção aqui, Temos uma região de depleção, onde nós tínhamos aí nessa região de depleção, ou barreira de potencial também chamada, os íons aqui, as cargas fixas, os íons, Então, por que de depleção? Porque ela depletava, ela evitava que essa região aqui de barreira de potencial aumentasse ou que houvesse o fluxo de cargas aí do lado negativo para o lado positivo. E as cargas majoritárias. Então o que essa região de depleção ela permite? O que ela faz?
ela evita a movimentação das cargas majoritárias do lado N para P e evita também o deslocamento das cargas majoritárias de P para N. Então é uma barreira de potencial que evita a movimentação das cargas majoritárias, que no lado P são as cargas positivas, né? E no lado N são as cargas negativas. Então essa região de depressão, ela evita a movimentação de cargas majoritárias. Então a revisão de diodo para falar do SCR, né? Só para a gente entender melhor. Quando essa barreira de potencial, quando esse diodo, né, ele é polarizado diretamente, só para a gente lembrar, né, desse detalhamento. Então esse cara é o que eu vou desenhar aqui. A região de depressão, ela afina muito. A região de depressão, ela fica extremamente fina, né? Tá bem? Então a região de depressão fica extremamente fina. Nisso daí, o que vai ocorrer? Quando a região de depressão está extremamente fina. Mas essa barreira de potencial, ela ficou menor, né? E aí o que ocorre? É mais fácil as cargas se movimentarem. Então aqui é posto um potencial positivo e daqui é colocado o potencial negativo. Então agora, com a região de depressão afinada, né, a região de depressão ficou bem fina, porque foi polarizado diretamente. Então é mais fácil que haja o que? Movimentação das cargas nos dois sentidos. Então haverá a movimentação de cargas positivas e haverá também a movimentação de cargas negativas por essa junção. Então, após o potencial de 0,7 volts, um diodo ele vai ter o funcionamento, ele vai ter assim, ele vai parecer um fio conduzindo, né? Após ser, né, vencermos a barreira de potencial de 0,7 volts. Então, para essa barreira de potencial que tinha essa largura ficar bem fininha, nós colocamos 0,7 e aí esse diodo virou um fio. Isso na polarização direta do dispositivo, tá certo? Ah, professor, e se por um acaso a gente polarizar o diodo de maneira reversa? Ou o que ocorre se eu vier a polarizar o diodo de maneira reversa? Então vou fazer esse desenho aqui, né? Vou apagar aqui. O que ocorre quando eu polarizo o diodo de maneira inversa ou reversa, né? São vários nomes aí, então vou colocar lá o diodo. Agora, nesse formato, né? Agora esse, nós sabemos que aqui nós temos o terminal positivo e aqui o terminal negativo, o anodo e o catodo. Agora é o positivo da fonte com o negativo do diodo, negativo da fonte com o positivo do diodo. Agora, pessoal, esse diodo está sofrendo um tipo de polarização que nós chamamos de polarização reversa. Então, na polarização reversa, o que ocorre com o diodo? O que ocorre aí com a chamada região de depressão ou barreira de potencial, né? Vai acontecer alguma coisa aí agora, né? Vamos lá. Quando o diodo estiver polarizado reversamente, teremos aumento da região de depressão. Essa região que tinha uma certa largura, ela fica muito mais larga, né? Aumentamos aí a quantidade dos íons, né, ou das cargas fixas.
tanto de um lado quanto do outro. Aumentou-se o que? A quantidade de cargas fixas, ou íons positivos e íons negativos. Então houve um aumento brutal aí da região de depressão, né? E, né, reversamente polarizado, né, a resistência desse diodo cresce muito, na casa de 100 megaohm, né? Então é dito que quando o diodo está polarizado de maneira reversa, ah, professor, por que reverso? Porque do lado positivo nós colocamos o terminal negativo e do lado negativo nós colocamos o terminal positivo. Então esse diodo foi polarizado de maneira reversa e aqui o diodo trabalha como chave aberta, ou seja, não passam corrente. Ah, professor, nenhuma corrente? Sim. Há um fluxo aí, né, nesse dispositivo de portadores minoritários, né, minoritários, que é um valor muito pequeno. Então aí a corrente está na ordem de microamperes, nanoamperes, né, picoamperes, certo? Então é uma corrente muito baixa aí que a gente vai ter, então é uma corrente desprezível, mas claro, existe uma corrente entre micro, nano e picoamperes aí, tá? Então na polarização reversa, que é esta, o diodo não conduz. E na polarização direta, que foi a anterior, o diodo conduz. Então com essas ideias, com essas informações, nós vamos entender um pouco melhor o SCR aí, né? Que é o retificador controlado de silício. Então aqui, né, foi uma pequena revisão do diodo semicondutor para a gente entrar basicamente no SCR. Tá bom, pessoal? Então, vamos entender um pouco melhor tudo isso que a gente está falando, né? Agora, tá bom? Então a gente vou apagar aqui para a gente tentar entender um pouco melhor toda essa informação. Bem, pessoal. Bem, olha lá então. Então quando a gente tem um SCR, qual vai ser a diferença do SCR para o diodo de silício, né? Então o diodo, ele tem essa configuração, né? Ele é um dispositivo diodo semicondutor que após a tensão V gama de 0,7 ele vira um fio quando ele estiver polarizado de maneira direta, certo? Se o diodo, conforme já desenhamos, já explicamos, estiver polarizado reversamente, aqui colocarmos nesse diodo a tensão positiva e a tensão negativa, o diodo nesta condição ele não conduz, certo? E o SCR? Primeiro a gente vai agora mostrar o símbolo do SCR, né? O símbolo do SCR é muito parecido com o símbolo do diodo. Então o símbolo do SCR é esse daqui, ó. Ele tem um terminal a mais, que a gente vai chamar de gate, gatilho de porta, né? Então o SCR ele vai ter também o anodo, é o terminal positivo, e o catodo, terminal negativo. O SCR
ele só conduz quando, primeiro, ele estiver polarizado diretamente, igual o diodo. Então, o SCR, para ele começar a conduzir, uma das condições que é necessário que ele esteja polarizado primeiro de maneira direta. O SCR, ele não vai trabalhar se ele estiver polarizado de maneira reversa. É o cátodo e aqui o anodo. Então, né, se o SCR estiver polarizado assim, de maneira reversa, né, aqui é o polo negativo do dispositivo e aqui é o polo positivo do dispositivo. Se eu colocar aqui numa fonte e a fonte for lado positivo e desse lado for o lado negativo, esse cara vai estar polarizado de maneira reversa e ele não irá conduzir, mesmo se a gente tiver usando o terminal de gate conforme vai ser explicado. Então, tudo bem, pessoal? Então, primeira coisa que a gente deve ter em mãos para o SCR, né, para o SCR funcionar, primeiro de tudo, ele tem que estar polarizado diretamente. Reversamente, ele não irá funcionar. Tá ok?